Muito bem, gente. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre é tempo de graça, de podermos partilhar do Evangelho de Jesus, daquilo que Ele tem para nos ensinar. Mas antes de nós começarmos mesmo a mensagem, a palavra, eu queria lhe convidar a fazer algo hoje à noite. Eu não sei como é que foi sua semana, se foi corrida, se não foi corrida, se você estava num tempo de muita agitação ou não. Mas eu não sei também se você, durante essa semana, teve um tempo para orar com seu esposo ou com sua esposa. Nos dias de hoje, nessa correria toda, geralmente isso tem se tornado um hábito muito raro. Geralmente a gente deixa esse negócio mais para a igreja, orar, essas coisas, ou muitas vezes quando a gente está num tempo de aflição, de dificuldades, a coisa está difícil, apertou, e a gente de repente para e pensa assim, vou orar, vou pedir a Deus para me ajudar. Mas eu queria que nesse momento nós pudéssemos orar. E aí eu queria convidar você, se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, você orar com ele, ou com ela, e colocar diante do Senhor a vida deles. Mas se você não tiver, não tenho parente, não tenho esposo aqui ou esposa, ou está solteiro, não tem problema, você ora com a pessoa que está do seu lado, com alguém, mas eu queria que você orasse nesse instante, que nós pudéssemos interceder. Então, você se junta aí, do lado do seu marido, da sua esposa, tá bom? Curva a sua cabeça e ora nesse instante, ora aí, um com o outro, faça isso. De repente você não teve tempo para fazer isso essa semana, você vai ter tempo para fazer isso agora. Estou lhe dando a chance de você orar, né, e colocar diante do Senhor a vida do seu cônjuge, ou do seu filho, da sua filha, da sua família. Faça isso em nome de Jesus agora. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, e nos rendemos, ó Deus, a Ti. E nós reconhecemos, Senhor Jesus, que a nossa história, ela só tem sentido a partir do momento em que o Senhor faz parte dela. Ó Deus amado, não sei, talvez com a correria do dia a dia, com as dificuldades, com a necessidade, muitas vezes, de termos que dar conta de tanta coisa, de tanta responsabilidade, nós até mesmo nos esquecemos que nós temos o dever, a tarefa e a responsabilidade de orarmos pela nossa esposa, pelo nosso esposo, e de orarmos juntos. Então nós colocamos diante do Senhor agora as nossas vidas. Ó Deus amado, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, os filhos, ó Deus, e todos aqueles que nesse momento entendem que a vida só vale a pena ser vivida quando ela é vivida na intimidade do Senhor Jesus. E que assim, ó Deus, o coração de cada um de nós esteja tranquilo para ouvir a Tua palavra, aberto para entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem diversos fatores que mantém o casamento estável e funcional. Existem vários fatores. Essa semana eu estava lendo um livro que trata sobre vocação. Nesse livro, um dos artigos é do pastor Elber César, que é pastor presbiteriano e é o fundador da editora Ultimato. E esse irmão, ele afirma algo que eu entendo que seja um pensamento verdadeiro. Eu acredito que se nós conseguirmos entender muita coisa a partir dessa ideia e desse pensamento que ele colocou, acho que nós vamos ter uma noção de quanta responsabilidade e de quanta tarefa nós temos. Ele diz o seguinte: para quem já pôs de maneira correta as mãos no arado, o maior desafio é a continuação da continuação. Então ele diz assim: para quem de maneira correta pôs a mão no arado, o maior desafio é a continuação da continuação. Por que ele diz isso? Gente, se você faz uma retrospectiva de toda a sua história,
quando você lembra como tudo começou, primeiro encontro, caso aí dos casais, primeiro momento, as primeiras alegrias, depois vem o casamento, a alegria de estar junto, a festa, a lua de mel, depois os momentos de estarem convivendo agora dentro da mesma casa, dentro do mesmo lugar. Quando você para pensar e lembra, quando vêm os filhos, quando eles chegam e começam a ocupar um espaço dentro da família, dentro da casa, e aí eles crescem, existe toda a fase, de repente eles chegam na adolescência. Agora lá em casa são 2 adolescentes e o Micael, que é o mais novo, agora começou a namorar. E aí você começa a pensar nessa fase, você também que é pai, começa a pensar na fase, agora eu vou ter que arranjar dinheiro para o menino, né? E a namorada, por incrível que pareça, mora aqui do lado, gente, no Itamaraty aqui. E eu disse, meu amigo, que é isso, né? E daqui a pouco você lembra dessas fases, ele chegando, pai, me deixa lá em Nova Parnamirim, né? E aí depois casam, seguem suas vidas, e você vai continuando a vida. Daqui a pouco, quando você para pensar, já não tem mais os filhos dentro de casa, só estão vocês 2. E aí, irmãos, é um desafio continuar casado. É um desafio. É um desafio passar por todas essas fases e continuar continuando. Continuar estando juntos, partilhando as mesmas experiências, sofrendo as mesmas dores e partilhando as mesmas alegrias. Evidentemente que, com o tempo, muitas coisas acontecem e nem sempre as coisas saem como nós planejamos, nem sempre as coisas acontecem como nós tínhamos organizado. E aí a gente precisa pensar como é que nós podemos manter esse casamento, como é que nós podemos manter essa relação, como é que nós podemos manter a família, como é que nós podemos continuar pensando na família como esse ideal do eterno, como esse ideal de Deus para as nossas vidas e para a nossa caminhada. Então essa é a última mensagem dessa série que vocês estão vivendo aqui. Eu sei que vocês, nesse período, vocês oraram juntos, vocês intercederam juntos uns pelos outros, mas eu queria trazer a reflexão hoje à noite para nós pensarmos sobre 2 fatores importantes para a manutenção do nosso casamento. Claro que existem outros, mas a gente vai falar sobre especialmente 2 deles. E o primeiro desses aspectos, desses fatores, é a oração. A oração. A oração tão negligenciada, a oração tão colocada de lado, né? Poucas pessoas de fato amam orar. Poucas pessoas têm prazer e paixão pela oração. Eu gosto muito, a minha atividade física é pedalar. Então, às vezes, eu levo a bicicleta, vou até ali em frente ao estádio do ABC, deixo o meu carro lá, pego a bicicleta e, às vezes, eu vou até a feirinha, às vezes vou um pouquinho mais, eu e Anderson, a gente ainda caminhamos o tempo juntos, depois ele ficou muito sedentário, não deu mais para me acompanhar, né? Mas, às vezes a gente ia pedalar de manhã, cedo, 5 horas da manhã, aí eu deixava o carro lá, pegava a bicicleta e ia seguindo até a feirinha. Quando eu chegava na feirinha, tem uma igreja católica, aquela feirinha de Pium ali, daquela feirinha, tem uma igreja católica, 6 horas da manhã, a igreja entupida. Aí está lá o terço dos homens, está lá homens rezando, está lá algumas famílias, alguns adolescentes. Às vezes eu fico pensando, nós que somos crentes e nós que amamos tanto orar e que nós falamos tanto sobre a importância de oração, se a gente marca, né, um culto, vamos dizer assim, irmãos, vamos fazer um tempo de oração. Todo dia, durante essa semana, a igreja vai estar aberta às 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã para orarmos. Vocês acham quantas pessoas viriam?
Quantas pessoas viriam orar? Ora, se a gente, irmãos, mal consegue fazer isso, muitas vezes na comunidade, no meio do corpo de Cristo, muito menos nós fazemos isso na correria do dia a dia em casa. Às vezes é tanta coisa para dar conta, que às vezes nem lembra. Chega à noite, né, você cai na cama e acabou-se. Ninguém quer saber de orar. E a oração, ela é fundamental para que as nossas famílias consigam ter equilíbrio. Porque a oração pressupõe intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E quanto menos relacionamento eu tenho com Deus, mais difícil fica. E aí eu quero que você veja comigo, por exemplo, o que diz lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 20 e 21. Então abra aí sua Bíblia e leia comigo. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Deus é muito poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos. E Ele faz como que as nossas orações sejam respondidas. Ele permite se deixar ouvir por nós. Ele ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações. Então, gente, antes de buscar qualquer ajuda humana, deveríamos investir um tempo com Deus em jejum e oração, e experimentaremos milagres de Deus nas nossas famílias. Parece que algumas coisas nós reservamos ao grupo que nós denominamos, esse negócio de orar e jejuar, isso é coisa para pentecostal. E eu não sei se você sabe. Se você não sabe, eu vou lhe dizer agora. Mas se você, meu irmão, não for pentecostal, tem algum problema com você. Porque todos nós viemos do Pentecostes. Todos nós viemos daquilo que está lá em Atos capítulo 2. Nós deveríamos gostar de estar reunidos para orar, de orar uns pelos outros, porque antes do Espírito de Deus descer, os 120 estavam reunidos, orando. Precisamos ter intimidade com o Eterno. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos deixar com que Deus promova milagres nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Como a instituição familiar tem sido atacada de diversas formas, a nossa posição deve ser de defesa e ataque nessa batalha. E aí nós dividimos essa responsabilidade de orarmos, esse fator oração, em duas ideias. Uma é a oração enquanto defesa, e a outra é a oração enquanto ataque. A melhor forma de defender seu casamento é crescer na intimidade com Deus através da oração. Gente, não tem como
não tem como sair de crise sem colocarmos nossas vidas diante do Senhor. Seu casamento nunca será um casamento bom se você não ora. Eu recebo, o pastor de vocês recebe pessoas quase que diariamente nos gabinetes para tratar sobre casamento, para tratar sobre dificuldades. E muitas vezes o que a gente descobre é que essas pessoas não têm intimidade com Deus. Elas não oram juntas, elas não celebram juntas, elas não choram juntas, elas não olham para a oração como uma oportunidade de proteger seu casamento. O resultado é o quê? Vai para os gabinetes. Às vezes a família começa a entrar em declínio, os filhos rebeldes. Nunca se viveu uma crise tão grande de falta de responsabilidade dos pais de ensinarem filhos. Parece que criamos bonequinhos de porcelana que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem, como quiserem. E não funciona desse jeito. E muitas vezes o que ocorre é que quando as coisas começam a ficar difíceis, e quando a família começa a arruinar, aí o irmão corre para o pastor e diz assim: pastor, o senhor precisa resolver o problema do meu filho, o senhor precisa resolver o problema da minha esposa. Aí eu digo assim: eu resolver o problema do seu filho? A pinóia que eu vou resolver o problema do seu filho? A cebola que eu vou resolver o problema de menino do seu? Quantas vezes você ora com esse menino? Quantas vezes você dobra o joelho com ele? Quantas vezes você põe a mão na cabeça dele e diz: abençoa, Senhor? Quantas vezes você olha para o seu filho e diz: não? Quantas vezes? Quantas? Não, pastor, mas o senhor tem que entender. Aí você quer que eu resolva? Você quer que eu resolva os problemas seus? Quanta intimidade você tem com Deus? Quantas vezes vocês oram juntos? Quantas vezes você tem intimidade com Deus juntos? Pastor, minha mulher, meu marido. Uma coisa, gente, é quando você tem uma situação diferenciada. Outra coisa é quando se torna uma epidemia. É quando você não vê mais as famílias tendo relacionamento com Deus e tentando fazer do gabinete pastoral, muitas vezes, um divã. Uma terapia. Eu creio, a igreja é um hospital, sim, a igreja é um hospital. A igreja é um lugar para a gente cuidar de pessoas doentes, mas é um lugar de cura. Não é uma UTI eterna. O problema é que nossas igrejas se transformaram em UTIs. É todo mundo vivendo em crise eterna. Ninguém sai da crise. E deixa eu dizer uma coisa para você: o evangelho funciona assim. Ele entra na sua vida, ele sara a sua enfermidade e ele dá uma missão. Você é curado, você é restaurado para a ação. E não para ficar deitado no quarto, esperando que as coisas se resolvam. Quanto menos intimidade nós temos com Deus, gente, mais difícil fica caminhar. Quanto menos intimidade nós temos com Deus, mais nós ficamos dependendo das pessoas. Mais nós ficamos nessa ladainha toda, nessa dificuldade toda. Parece que nunca você consegue caminhar só. É sempre um bebê. É sempre alguém carente. Nós precisamos entender que, se nós queremos famílias saudáveis, nós precisamos ter intimidade com Deus.
Nós precisamos orar com o marido e com a esposa, mesmo que você, maridão, não goste de orar. Mesmo que você não goste de orar com sua mulher. Muitas vezes você ora com todo mundo na igreja, mas não consegue ter 1 minuto de oração em casa. Mas aí, quando chegam as dificuldades, quando chegam as crises, aí você chega para dizer: pastor, não estou aguentando, o senhor não sabe o que eu passo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você teve tempo para colocar a sua vida e o seu casamento diante de Deus, mas nós nos transformamos em escravos do tempo, ou pegamos o tempo e escravizamos ele, e dizemos assim: eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo, esse negócio não tem tempo. Você só vem para o culto de domingo, você não trabalha, porque se alguém dissesse assim: você tem que trabalhar no domingo, você ia trabalhar e não vinha, mal você aparecia. Preste atenção, igreja, por mais que seja família, não é o que sustenta a sua casa. Igreja ela é uma oportunidade de você celebrar junto com outras pessoas aquilo que Deus está fazendo no âmbito da sua família. E aí, quando você junta todo mundo a uma celebração, e nós celebramos a Deus tudo aquilo que nós vivemos na semana. Tem hora que você vem para colocar diante do Senhor suas dificuldades e suas lutas? Claro que tem. Mas o que eu estou dizendo, queridos irmãos, é que se nós queremos de fato ver nossas famílias transformadas, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos colocar nossas famílias no altar. Eu preciso orar mais com minha mulher. Mas o senhor não é pastor? E daí, meu amigo? Eu oro pouco com ela. Eu preciso orar mais. Eu preciso sentar mais com ela. Eu preciso mais ouvir. A gente precisa orar junto pelos nossos filhos, pelo futuro. Precisamos orar pela igreja, precisamos orar pelos irmãos. Precisamos orar pelos filhos, dos outros filhos, dos outros irmãos. Precisamos orar, precisamos caminhar juntos. Fomos feitos para sermos parceiros, mas parceiros em oração também. E eu tenho certeza absoluta, quando você abrir o coração do seu casamento para que o Senhor faça parte dele, você vai ver coisas extraordinárias o Senhor fazer. Deus agindo de maneira tremenda, milagres acontecendo, coisas das quais você não esperava acontecendo. Você vai ter uma mulher mais compreensiva, um marido mais compreensível. Sabe por quê? Porque o diálogo de vocês é regado a uma conversa com Deus. Porque quanto mais conversamos com Deus, mais sabemos lidar um com o outro. Porque se você sabe conversar com Deus, não é possível que você não saiba conversar com sua mulher. Se você sabe conversar com Deus, não é possível que você saiba conversar com seu marido, a não ser que você nem converse com Deus, nem na igreja, nem em casa, nem em lugar nenhum. Nós vivemos uma crise, gente. Uma crise de gente de crente que não gosta de orar. E achamos que quem ora muito é exagerado. Agora, os crentes agora deram para racionalizar tudo. Nós precisamos ter experiência assim com Deus, de ver milagres, casamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas. Diminuir um pouco esse trabalho que muitas vezes nós jogamos sobre os ombros dos líderes da igreja. O tempo todo em crise. Meu irmão, como é que você está? Estou em crise. Meu irmão, como é que você está? Estou em crise, estou em crise, estou em crise. Nunca está bem, nunca está feliz, nunca está alegre. Nunca tem uma boa notícia para dar. Tem má notícia. Precisamos orar mais, ser mais alegres na presença do Senhor e deixar Deus fluir dentro da nossa casa. Tem cheiro de evangelho a sua casa, meu irmão? Sua casa tem cheiro de evangelho? Não é cheiro de igreja, não, é cheiro de evangelho. O evangelho flui ali dentro. A relação de vocês é cheia do evangelho de Jesus. A maneira como vocês se tratam é cheia do evangelho, é cheio da graça, cheio da misericórdia, da bondade, da sabedoria.
Ou é um lugar de guerra, é um lugar de desconfiança, de incerteza? Que lugar é a sua casa? Porque senão, gente, fala sério, nós vamos ficar aqui, né, só fazendo discurso. E nós precisamos deixar com que esse evangelho de Jesus flua dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Porque senão, gente, começamos a entrar em crise. Na oração estaremos fortalecidos e o inimigo terá muito mais dificuldade nas suas artimanhas. Quanto mais oramos, gente, mais nós resguardamos a nossa casa. Quanto mais oramos, mais nós protegemos o nosso lar. Ore. Ore para que a sua família tenha unidade, amor, compreensão, harmonia, entendimento, perdão e muito mais da presença do poder de Deus. Ore. Você quer ver amor dentro da sua casa? Ore. Você quer ver unidade na sua casa? Ore. Você quer ver harmonia? Ore. Você quer ver compreensão? Ore. Quer entendimento? Ore. Você quer perdão? Ore. Ore. Mas a oração ela não é só de defesa, ela é também de ataque. E aqui eu me refiro àquele clamor de Deus, quando estamos no meio de um conflito familiar. O diabo é astuto e sempre tentará uma oportunidade para entrar no meio da nossa família. Ele sempre vai buscar trazer conflitos, desconfiança, desentendimento. Mas essa é uma excelente oportunidade de ver o poder de Deus atuando em nosso favor. Ao orarmos, pedimos a Deus a sua intervenção e solução. O interessante é que a nossa oração também afastará o poder do maligno. Deus nos deu autoridade sobre todos os demônios, e ao orar, nós exercemos essa autoridade. Você não precisa deixar o inimigo oprimir a sua casa, você não precisa deixar que o diabo arruine a sua família, você precisa orar para pedir que isso aconteça. Quando oramos a Deus, naturalmente resistimos ao diabo, e a Bíblia garante, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, submeta-se a Deus, tenha intimidade com Deus, que assim o diabo não resistirá. Tenha o discernimento de que na maioria das vezes, num conflito familiar, está o dedo do inimigo. Portanto, utilize sua autoridade espiritual, repreenda os demônios e os expulse no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Não deixe o desânimo, meu irmão, lhe tomar. Não deixe. Às vezes a gente acha que o diabo não pode usar coisas boas para atrapalhar a nossa vida. E ele usa, gente. Ele usa coisas boas para atrapalhar a nossa vida. Ele usa o trabalho para atrapalhar a nossa vida. Ele usa a igreja para atrapalhar a nossa vida. Ele usa o ministério para atrapalhar a nossa vida. Ele usa você para atrapalhar seu casamento. Nós precisamos todos os dias estar martelando na nossa mente. Precisamos nos submeter ao Senhor e deixar que Ele tenha a ação completa nas nossas vidas. Não há problema que resista a um tempo de oração. Não há problema que resista a um tempo de oração. Tudo pode ser mudado através da oração. Sem sombra de dúvidas, a oração tem um papel fundamental na solução dos conflitos familiares, por conseguinte, na perseverança da família. Orar. Se você não tem hábito de orar, comece a orar. Vez por outra, lá em casa, Micheline olha para mim, e geralmente é ela que faz isso, porque eu sou o mais teimoso da família. Toda vez ela olha para mim e diz assim: você precisa orar mais.
Você precisa orar mais. E toda vez que ela diz isso, eu sempre percebo que é em momentos em que a gente está vivendo uma certa crise dentro de casa. E eu preciso orar mais. Eu preciso dobrar mais meus joelhos. Eu preciso criar calo no joelho. Quando eu era criança, eu ganhava os brinquedos. E eu adorava ficar arrastando o brinquedo no chão, fazendo barulho dos carros. Fazia zoada, barulho. Eu brincava tanto com o joelho no chão, que eu criei calos no joelho e no tornozelo. Eu deveria continuar com os calos. Mas agora calos que me fazem ter intimidade com o Senhor. Quem quer ver, ou quem deseja ter dias felizes no seu casamento, você só vai ter se você se submeter a Deus em oração. Se você não fizer isso, você vai sofrer os ataques do inimigo. E acredite no que eu estou lhe dizendo. Ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. E ele sabe exatamente onde ele pode agir na sua vida. Bem, primeiro aspecto é a oração. Mas o segundo aspecto é o serviço. O serviço ao Senhor. Veja o que diz o texto de Josué, capítulo 24, do verso 14 ao 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, Josué, ele está exortando o povo de Israel para que fiquem firmes, servindo o Senhor com integridade e fidelidade. No entanto, vejam só que alguns rebeldes estavam se deixando envolver no culto pagão dos povos que eles conquistaram. Josué, então, coloca diante deles a opção de quem vão servir e fala uma frase, que eu penso que deva ser a frase, que deva ser o lema de todas as famílias cristãs. E o lema é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não são aos ídolos que nós vamos servir, mas nós serviremos ao Senhor. Nós vamos submeter nossas vidas ao Senhor. Nós vamos nos render ao Senhor. A família deve cumprir os propósitos de Deus para Ele, né, no meio da sociedade. Nós precisamos deixar com que Deus seja visto por meio das nossas famílias, diante da sociedade. Como é que nós precisamos, ou como nós podemos fazer isso? Precisamos de famílias que sejam modelo. Sua família é modelo. Seu vizinho olha para a sua família e diz assim: eu me espelho nessa família. Diz isso? Sua família diz assim: poxa vida, eu queria que a minha casa fosse igual à casa de fulano ali, ó. Ou será que sua casa é algo obscuro, incerto? Deus quer que cada família cristã viva os princípios da palavra de tal forma que se tornem modelos para outras famílias. O apóstolo Pedro, ele diz assim, olha: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência.
de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, né? Então vocês devem proceder com boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aí ele diz ainda lá em 1 Pedro 2:11-12, amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha, você sabe o que é que Pedro está dizendo? Seja modelo para os outros. Seja modelo, seja exemplo. Faça da sua família um lugar onde as pessoas se espelham. Permitam que as pessoas olhem para a sua casa e digam: poxa vida, que casa bacana, que relação de marido e mulher legal, que relação de pais e filhos interessante. Você sabe por quê, gente? Porque nós carecemos de modelo. Nós vivemos numa sociedade hoje em que família perdeu o sentido. Nós estamos vivendo hoje uma época em que as pessoas olham para a família como uma instituição falida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a gente precisa repensar esse negócio de dizer que a família é o modelo ideal de Deus. Aí você diz: pô, pastor, peraí, como é que é? É ou não é? É claro que a família é o modelo ideal de Deus, mas é a família que Deus idealizou. O problema é que a família que nós estamos construindo não era a que Deus queria. Como é que, irmãos, nós seremos modelo diante de uma sociedade que clama, por exemplo, mas as vozes que aparecem na televisão dizendo serem pró-família, as vozes que aparecem defendendo a instituição familiar, os líderes, muitas vezes, desses grupos, já estão no 2º ou 3º casamento. É esse casamento que nós estamos defendendo? Aí vocês viram, é cômico, é trágico, para não dizer que é engraçado. Nas últimas eleições, nós tínhamos a figura de um indivíduo que se apresentava como pastor. E o seu discurso era: defendemos a família, defendemos a família. Da família atual dele ou da família do primeiro casamento dele? Eu não gosto desses discursos. Eu não gosto desses discursos. Nós precisamos apontar para as pessoas que existe o modelo de família que Deus idealizou. E não que a gente está inventando. E não porque a gente quer manter um status de imagem de família perfeita, quando na verdade é só status de imagem. Falta muitas vezes algo real, verdadeiro. Mas se nós temos que ser famílias modelo, nós precisamos ser famílias missionárias. Uma família bem estruturada na palavra de Deus naturalmente atrairá outros casais, principalmente aqueles que estiverem necessitados de ajuda. Deus, Ele quer utilizar, gente, as nossas famílias para poder ajudar e abençoar outras pessoas. Deus idealizou a família com o propósito de ser bênção para os outros. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós precisamos passar para as pessoas, nós precisamos beneficiar as pessoas.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Por que Deus consola você? Lembra que eu falei há pouco tempo? Eu disse, não adianta só ficarmos dentro da igreja pedindo ajuda, precisamos ser curados para curarmos outros. A consolação que você recebeu no dia da sua angústia, você precisa partilhar ela com quem está angustiado. Mas nós paramos no tempo, e parece que toda a nossa vida são os nossos problemas. São os nossos problemas. Tem irmãos lá na minha igreja que eu chego para eles e pergunto assim: meu irmão, quem é sua vida? Minha vida são os meus problemas. São os meus problemas. Os meus problemas. Os meus problemas. Precisamos ser missionários. Precisamos ser modelo, missionários, mas nossas famílias precisam também que sejam famílias que servem ao reino de Deus. Deus quer usar as nossas famílias para salvar muitas pessoas. A igreja de Filipos começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Olha o que diz: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Toda a sua família recebeu a Cristo, foi batizada, e em seguida Lídia abriu as portas de sua casa para começar uma igreja. A sua casa é um lugar aberto para que o reino de Deus se expanda. A sua casa é um lugar aonde está inserido o reino de Deus. Como eu disse, sua casa cheira o evangelho. Se o pastor da sua igreja chegar na sua casa de surpresa, sem marcar hora, porque não presta para ir na casa de crente marcando hora, porque ele disfarça e maqueia a casa. Então é bom você ir na hora sem aviso. Na hora que esteja, você sabe que o casal está lá. O casal está em casa, aí você chega lá, senão você liga assim, de surpresa: irmão, estou na porta. Estou na porta. Eu sei que a irmã vai ficar desesperada, a casa está virada, cabeça para baixo, está tudo virado. Mas muitas vezes essa é a sua casa. Os filhos estão dentro dos quartos, trancados, assistindo, ou jogando videogame, ou fazendo só Deus lá sabe o que na internet. Nós não podemos maquiar quem somos. Nós precisamos de autenticidade. Mas nós precisamos mudar os nossos jeitos e as nossas maneiras de ser. Nós precisamos deixar com que o evangelho de Jesus entre dentro das nossas casas. Que as pessoas, quando entrem nas nossas casas, elas sejam atraídas. Deus, Ele criou a família com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Sua família, ela tem que ser uma bênção, meu irmão. Sua família tem que ser bênção para as outras famílias. E não atraso, e não atrapalho. Tome os seguintes propósitos ao final dessa campanha que vocês participaram. Estabeleça isso como padrão, como um ato de gratidão a Deus.
Então, olhe para o seu cônjuge agora e repita com ele isso. Vou falar aqui, você repete para ele. Tá bem? Ou você fala para a pessoa que está do seu lado, mas você se compromete. Vocês participaram dessa campanha. Então, ao encerrar, olha aí e diz assim, olha, dependendo de Deus, diga aí, dependendo de Deus, vou estudar e aplicar os princípios bíblicos em minha vida e na minha família. Eu vou repetir isso porque vocês estão dizendo isso, tá bom? Diante das testemunhas aqui, todos vocês. Repete comigo. Dependendo de Deus, vou estudar e aplicar os princípios bíblicos em minha vida e na minha família. Segundo, consagro a minha casa e minha família para o serviço de Deus. E enfim, repita comigo, vou ajudar outras famílias a conhecer e aplicar os princípios bíblicos em suas vidas. Vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa repetir mais não. Se, gente, queremos ser famílias que de fato façam a diferença, nós vamos precisar pagar um preço. A gente vive numa geração hoje de pessoas que não gostam de pagar preço. Certo? As pessoas não gostam de pagar preço. As pessoas não gostam de sofrer. As pessoas não gostam de passar dificuldades. As pessoas não gostam de se expor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem de fato, repito, quem de fato quer ver dias felizes nas suas famílias, precisa convidar Jesus para fazer parte da intimidade do seu lar. Você precisa orar mais com seu esposo e com sua esposa. Você precisa orar mais pelos seus filhos. Você precisa colocar a mão neles e abençoá-los, para que façam bons casamentos, para que consigam bom trabalho, mas que acima de tudo, o trabalho deles seja a vocação deles, a razão pela qual Deus os colocou no mundo para serem sua testemunha, lá naquele lugar de trabalho. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, amar mais ao Senhor, ter mais paixão pelo Senhor, ter paixão, criar calo no joelho, orar e orar. Depois você fale com o pastor Marcelo, e vocês perguntem assim: pastor, me indique um livro em que eu possa ver exemplos de homens e mulheres que se submeteram em oração a Deus. Talvez um dos livros que ele indique é um livrozinho fininho, chamado O Poder da Oração. O Poder através da Oração. Esse livro impactou minha vida, eu leio ele todo ano. É a história de homens que eles tinham como compromisso orar. Orar e orar. Se nós orarmos, as coisas começam a mudar um pouquinho na nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos interceder, irmãos. Colocar nossas vidas diante do Senhor. Deus bendito, estamos concluindo esse tempo. Ó Deus, se nós queremos resolver as crises de nossas famílias, nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos submeter mais a Ti. Nós precisamos nos humilhar na Tua presença. Nós precisamos, ó Deus, aprender
aprender a ter intimidade contigo. Nós não queremos viver uma religiosidade, Jesus. Nós queremos ser crentes de verdade. Nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos internalizar a Tua palavra. Nós queremos praticar a Tua palavra. E nós queremos invadir, ó Deus, esse mundo perverso. Esse mundo que tem colocado em xeque essa instituição foi pensada, sonhada pelo Eterno. Como luz e sal do mundo, nós precisamos, ó Deus, invadir esses lugares. Nós precisamos mudar o jeito de pensar, as nossas casas. Nós precisamos diminuir entre nós, os evangélicos, os cristãos. Nós precisamos diminuir o número de casais que estão se divorciando. Precisamos. Nós precisamos, ó Deus, nos humilhar na Tua presença para afastar o diabo. Nós precisamos, Jesus. Se nós queremos ter dias felizes, nós precisamos ter mais intimidade contigo. Às vezes a causa desse problema é porque, como Josué, nós não convidamos o Senhor para nos aconselharmos com Ele. Nos ensina a ouvir a Tua voz e te pedir conselho, Jesus. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Ajuda meus irmãos. Se tem casais aqui que de repente durante essa campanha não conseguiram cumprir os votos de orarem juntos, de jejuarem juntos com suas famílias, que eles desenvolvam esse hábito. Cura as nossas casas. Cura nossas famílias, Senhor Jesus. Nós não queremos viver de aparência. Nós não queremos viver, ó Deus, com maquiagem. Nós precisamos ser autênticos, como é autêntico o Evangelho de Jesus. Precisamos assumir quando estamos errados. Precisamos nos submeter ao Senhor quando estamos equivocados. Precisamos nos arrepender e pedir perdão. E ouvirmos as suaves palavras do Eterno. Eu vou te ajudar, meu filho. Eu vou te ajudar. Mas você precisa ter intimidade comigo. Você precisa me conhecer. Porque quando conhecemos ao Senhor, quando conhecemos o nosso Deus, Ele se revela a nós. E coisas tremendas acontecem nas nossas vidas. Te pedimos isso, Senhor, porque cremos na Tua palavra e cremos em Ti. Cremos em Ti. Cremos em Ti. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa os meus irmãos, abençoa o pastor Marcelo, abençoa a sua liderança, os homens e mulheres que compõem, ó Deus, essa igreja. Ó Deus amado, cura as famílias, restaura os lares. Que o Teu servo possa, ó Deus, celebrar as mudanças, as restaurações e as transformações. Que tenhamos homens mais amorosos, mulheres mais comprometidas contigo, que mais amorosas, mais cuidadosas. Faz isso, Senhor Jesus, porque vivemos numa sociedade que precisa de exemplo. E nós somos aqueles que Deus colocou para servir de exemplo. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.